Muito bem, sétimo ano. Agora nós vamos dar prosseguimento em uma nova unidade que se chama Origens da Musicalidade Brasileira. E nessa unidade, pessoal, nós vamos dar o foco muito maior, na formação da música brasileira, ou seja, nas matrizes culturais que formam essa música brasileira. Nós vamos dar um destaque para as influências afro, para as músicas africanas, para as indígenas e para as europeias. Nós vamos também conhecer alguns gêneros brasileiros que são resultantes dessas misturas. Nós temos, dentro da nossa música brasileira, gêneros que têm influências da África e da Europa ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver como isso se deu dentro da nossa formação cultural. Nós vamos conhecer alguns artistas também, as composições, os gêneros musicais desses artistas e compreender, de que maneira que toda essa junção de influências fez com que nós tenhamos hoje a identidade da música popular brasileira. Onde começa a história da música brasileira? Com a tradição europeia, que aqui aporta a partir dos primeiros anos da colonização portuguesa. Nós sabemos que quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles vieram trazendo a sua cultura e impondo a sua cultura, Mas nós vamos ver isso um pouco mais à frente, e com certeza vocês verão isso de uma maneira muito mais destrinchada, talvez, com a história, nas aulas de história. Com as raízes musicais africanas tragicamente transplantadas para a realidade cultural brasileira a partir do estabelecimento da escravidão negra no Brasil colonial, ou muito antes, com as melodias e sonoridades produzidas pelos primeiros moradores destas terras, logo chamados de povos indígenas pelos invasores europeus. Então nós vamos entender, pessoal, de onde surge, aonde começa a história da música brasileira. Antes da gente aprofundar mais nesse assunto, eu trouxe aqui o vídeo de um artista brasileiro chamado Yamandu Costa. E o Yamandu, ele é muito conhecido não só pela expertise que ele tem com o instrumento que ele escolheu, que é o violão. Esse é o instrumento de trabalho dele, o violão de 7 cordas. Mas ele também é muito conhecido porque ele explora as sonoridades desse instrumento, tocando músicas que estão diretamente relacionadas com a nossa diversidade cultural. Então, nós podemos encontrar o Yamandu tocando sambas, milongas, baião, chorinho. Então, ele tem uma diversidade muito grande de gêneros, Ele explora muitos gêneros musicais. E isso o torna um artista bastante versátil e que, ao mesmo tempo, consegue, dentro dessa versatilidade, valorizar e trazer para o Brasil, trazer para o brasileiro os sons próprios do nosso povo, a sonoridade própria do nosso povo. Então vamos escutar aqui um pouquinho desse vídeo do Yamandu cantando a música, ou melhor, tocando a música Carinhoso, do Pixinguinha e do João de Barro.
Dando sequência, pessoal, eu trouxe aqui 3 perguntas para que a gente possa começar a refletir um pouco sobre a música e as influências que ela tem em nossas vidas, na vida de cada um de vocês. Então, a primeira pergunta: cite algum gênero musical que seja típico da região em que você mora. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o gênero musical que é típico de Mariana, por exemplo? Ou não só de Mariana, mas da nossa região? Qual música é mais produzida na nossa região? E por que será? Ela veio por influência de quem? Será que foram dos nossos colonizadores? Ou será que foram de outros grupos? Vocês já pararam para pensar nisso? Quais tipos de música você costuma ouvir e ou tocar no seu dia a dia? Se você é músico, se você é instrumentista, que tipo de música você costuma tocar e por quê? Será que é influência de alguém? Influência do seu professor de instrumento, talvez? Ou você talvez tenha buscado aprender esse instrumento exatamente por causa do gênero musical que você tanto gosta? Ou se você não é músico, mas que tipo de música você gosta de ouvir? É influência de alguém da sua casa? Ou você começou a gostar? De que maneira você começou a gostar desse gênero? O que ele chama a atenção em você, né? O que nele chama a atenção que fez com que você gostasse deste ou destes gêneros musicais, né? Qual tipo de música seus familiares costumam ouvir? Qual a origem desse gosto? Será que nós temos na música também essa característica que nós vimos no artesanato, por exemplo, do passar de geração para geração? Então, os avós de vocês escutavam uma música e isso acabou influenciando também no gosto musical dos seus pais, que acabou também fazendo parte, né, do ambiente sonoro da sua casa. Então, ainda que não seja o gênero musical que você mais goste, mas você escuta, você conhece, porque este som permeia a sua casa, está desde a sua infância. Vocês já pararam para pensar nisso, 7º ano? Na formação musical de vocês, a partir da vida de vocês, do cotidiano de vocês, de onde vocês moram, com quem vocês convivem? Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, o nosso território ele já era povoado por povos indígenas. E nós sabemos que esses povos indígenas, eles já tinham uma identidade cultural. Eles já tinham hábitos, crenças, organizações sociais próprias, né? Já era um grupo que já tinha a sua própria identidade. Mas quando os colonizadores chegam aqui, eles tentam, de uma maneira, de um processo pouquíssimo harmonioso, né, impor a sua cultura, né, impor o seu modo de fazer arte, impor a sua religiosidade. E nós sabemos que, a partir do momento em que você tenta mudar a cultura, mudar a língua, mudar a religião de um povo, você está mudando a individualidade daquele povo. Você está agredindo aquele povo. Você está descaracterizando aquele povo, né? E a colonização, ela foi isso. Ela impôs mudanças drásticas no modo de vida dos povos que aqui viviam. E ainda assim, houve aquela população que resistiu. Houve aquela população que, mesmo com toda a violência, com toda a pressão, eles lutaram para manter a sua cultura e a sua própria organização. E por que nós estamos falando tanto agora sobre artesanato no Brasil, sobre música popular brasileira? Exatamente, 7º ano, porque nós precisamos, enquanto povo, lutar
pela nossa cultura. Nós temos que defender a nossa cultura, porque a nossa cultura fala muito de quem somos. Então, compreender, entender a nossa cultura é compreender e entender quem somos, enquanto nação, enquanto povo, certo? Aqui eu coloquei duas imagens. Observe, pessoal, aquilo que eu havia dito sobre a forma drástica com que aconteceu a colonização aqui no Brasil, né? Percebam que nessa imagem do Vitor Meirelles, nós temos os cristãos chegando e já, né, realizando a primeira missa. Essa imagem, pessoal, é uma representação do Vitor Meirelles, né? Obviamente. Mas ele tenta, nessa imagem, colocar a visão que ele tem sobre como foi aquele dia. Os colonizadores chegam já impondo a sua religiosidade e, enquanto isso, os índios são espectadores, alguns assustados, outros sem entender o que é que está acontecendo ali. Então nós vemos diferentes corpos representando diferentes emoções, com diferentes características dentro da obra. Exatamente porque naquele momento os índios não estavam entendendo absolutamente nada, né? O que é isso? Que cruz é essa? Né? Eles nem sabiam que era uma cruz. De início, os colonizadores se voltaram à exploração dos recursos naturais aqui existentes, empregando a mão de obra dos indígenas que habitavam o território. Posteriormente, os portugueses implantaram um sistema de escravidão e que consistia em capturar povos africanos de diversas regiões daquele continente e transportá-los para o Brasil e outras partes do território americano, em embarcações específicas para esse propósito, que eram os navios negreiros, e que deu início a esse momento tão triste e tão vergonhoso que nós temos dentro da nossa história, que foi o período da escravidão. Os diferentes modos de vida dos africanos escravizados, que procuravam manter seus hábitos como forma de resistência e preservação de suas identidades culturais, foram aos poucos se misturando às culturas indígenas e à portuguesa. Assim como os indígenas não abriram mão de sua identidade, os africanos também não abriram, né? E nós começamos a ter aqui culturas sendo uma influenciada pela outra. Obviamente, tanto para os índios quanto para os escravizados, os negros escravizados, não foi um processo fácil, como não é até hoje. Nós, infelizmente, sabemos, né, do desrespeito que existe com relação à cultura indígena e com relação à cultura negra no país. Mas esses povos conseguiram, ao seu modo, manter as suas tradições. Uma importante característica resultante dessa mistura de culturas é a língua portuguesa falada no Brasil, que tem várias palavras originadas das línguas dos africanos escravizados e dos povos indígenas que aqui viviam. Eu coloquei algumas aqui para que vocês possam ver, por exemplo, dengo, cafuné, quitanda, palavras de origem africana. Arapuca e caipora, palavras de origem indígena. E aí, nós vamos agora, turma, falar um pouco sobre, ou melhor, falar e ver sobre a modinha e o lundu, que são os dois gêneros musicais que nós vamos falar hoje. Então eu vou passar agora esse vídeo, que vai ter um pouco da modinha, do lundu e da história de todos eles. Tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui.
Requebros mais belos, se a noite são meus cabelos, se a noite são meus cabelos, o dia é meu coração. Tem os requebros mais belos, se a noite são meus cabelos, se a noite são meus cabelos, o dia é meu coração. Ao afinar da viola, quando estala a castanhola, quando estala a castanhola, ergue a dançadinha que o venero não Homens errados e loucos, homens errados e loucos, em que amor você me encantais, em que amor você me encantais, a gostosa liberdade muito bom vos lembrais, a gostosa liberdade muito bom. Séculos 18 e 19, dois gêneros musicais eram muito populares no Brasil, do Rio de Janeiro e da Bahia, a modinha e o lundu. A cidade do Rio de Janeiro, pessoal, ela foi a capital do Brasil. E essa característica política fez com que o Rio de Janeiro se tornasse um lugar de grande circulação de pessoas e de riquezas. Então, muitas dessas pessoas vinham de outros estados em busca de oportunidade na capital. Então, vejam só, nós acabamos de ver através do vídeo que a modinha brasileira, ela é derivada da música portuguesa e da ópera italiana. E esse gênero, ele tem como característica ter uma música com uma melodia mais triste, mais sentimental, com letras, que falam mais de amor. Uma característica também da modinha é que ela era, na maioria das vezes, acompanhada por um instrumento chamado cravo. O cravo, ele é um instrumento que antecede o piano, tá bom? Então, ele tem uma característica, ele tem um som muito diferente do piano, embora quando você olhe para ele, grande parte das pessoas imagine ser um piano e não um cravo. A modinha, ele é acompanhado pelo cravo e ele também era acompanhado por uma viola de arame. A viola de arame, ela é um instrumento com 10 cordas, que é o precursor da viola caipira. Já o lundu, ele vem a partir da influência africana, Então o lundu, ele foi trazido pelos povos de Angola e na maioria das vezes ele é acompanhado por palmas e por instrumentos de percussão, como os tambores. Nós já conversamos em sala sobre a questão dos tambores, sobre a importância que os tambores têm dentro do ritual africano.
e do quanto ele é importante para a sonoridade da música daquele povo. Então, não é só um instrumento, ele faz parte da identidade cultural dos africanos. Então, para a gente fechar aqui, vamos lá. O lundu, ele continua sendo praticado em algumas comunidades do Brasil, no Pará e no Nordeste. Como, né, dito no vídeo, um dos principais representantes do lundu aqui no Brasil foi o músico brasileiro Domingos Caldas Barbosa. Ele ficou muito famoso, né, com o lundu, então ele se mudou para Portugal, porque essa música também ficou muito famosa lá. E ele conseguiu, inclusive, se tornar muito popular na corte. Então eu vou fechar aqui hoje o assunto lundu e modinha, ok? Leiam o material gráfico, porque lá tem muito mais informações, e a gente se encontra na próxima semana para falarmos sobre outros gêneros musicais e as suas principais características e as suas influências dentro da nossa cultura, tá bom? Um abraço!